Olá, meu nome é Danusa Aquino, eu sou médica holística e psicoterapeuta. Hoje eu estou vindo aqui falar um pouquinho sobre violência doméstica. Nós todos os profissionais da área de saúde, os líderes da comunidade, várias pessoas estamos bem sensibilizadas com o que aconteceu aqui em Massachusetts nas 2 últimas semanas. Duas mortes horríveis, né? Onde o parceiro matou a mulher e depois se matou. Em um dos casos ficou uma criança na dependência do governo americano e no outro caso as 2 pessoas morreram. Então, não que isso agora está acontecendo só agora e por isso a gente está chamando a nossa atenção. Isso já vem acontecendo há muito tempo. A violência doméstica vem aumentando depois que a gente teve a pandemia e as relações têm ficado mais impulsivas e mais agressivas e a gente está notando que houve um aumento muito grande nesses episódios e muitas famílias estão com relacionamentos quebrados, difíceis e a gente precisa se reunir realmente todos nós para se posicionar e ajudar essas pessoas e deixar bem claro que todo mundo tem direito a ser protegido de uma violência, né? A ideia é que a violência ela é intolerável. A tolerância deve ser zero para a violência contra criança, contra mulheres, contra homens, contra quem for, contra idosos. A gente tem que se posicionar. E existe um pouco de diferença entre o que acontece aqui nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. Um pouco dessa diferença é cultural. A gente já sabe que os países um pouquinho mais patriarcais, onde a voz do homem é um pouco mais alta, ainda tem muitas pessoas que passam por sofrimentos como esse, como a violência doméstica, também porque não se sentem capazes de viver uma vida independente. Tem a questão financeira. Então, tem vários agravantes, né? Não é só a cultura em si ou a falta de recursos. Tem uma série de coisas que realmente impedem as vítimas de buscar ajuda em alguns lugares no Brasil. A gente está tendo algumas melhoras, com certeza, mas ainda está um pouquinho longe de chegar ao nível que a gente já tem aqui no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu até gostei porque a semana passada a gente teve uma reunião no consulado do Brasil em Boston e foi uma série de palestrantes falando sobre esse tema e eu descobri pela primeira vez que existe um trabalho bem bacana sendo feito no Rio de Janeiro, liderado pela Érica Paz, que é um grupo chamado Empoderadas, que eles trabalham com as vítimas desde o primeiro momento onde elas não têm tanta coragem para fazer uma ocorrência, né, levando elas para buscar ajuda jurídica, para primeiro se tratarem, até a parte de prevenção que elas fazem com várias pessoas para que isso não venha a acontecer no futuro. Então, elas trabalham com mulheres na defesa, autodefesa, ensinando as mulheres algumas estratégias para se defender quando, né, possivelmente forem atacadas. Elas também estão iniciando um trabalho com garotas, com meninas mais jovens, que também vai abranger bastante gente. E a gente está falando mais de vítima contra a mulher, mas é porque os números são maiores de vítimas mulheres, mas todos que são vítimas estão enquadrados aqui. Eles precisam de ajuda para, primeiro, reconhecer um ato como uma violência e depois buscar ajuda e saber que essa pessoa ela tem o direito de ter uma vida, né, um relacionamento em paz, colaborativo, ter coisas agradáveis em volta dela e ela não precisa ficar sofrendo aquilo, seja qual que for a razão. Então agora já tem bastante organizações que te ajudam a conseguir um lugar para morar, conseguir um pouco de ajuda financeira, te ajuda a criar habilidades para ir buscar um trabalho.
para você não ficar pensando que você não tem saída, que você não pode fazer uma ocorrência, não pode sair daquele relacionamento. Aqui em Massachusetts, nós temos várias instituições sem fundo lucrativo, 120 mais ou menos delas têm profissionais que falam português, que podem ajudar as pessoas a fazer uma ocorrência, a colocar uma medida protetiva, a continuar, né, se for o caso, a colocar cargos contra aquele criminoso ou aquela criminosa, enfim. Tem muitos recursos, a gente precisa incentivar as pessoas a realmente não ficar em silêncio, a abrir a boca e falar, né? Fala para um colega, fala para um profissional da área de saúde, fala para uma pessoa que possa realmente te encaminhar para um lugar que você vai ser, vai ter uma educação em relação a isso, saber exatamente quais os passos que você tem que dar e você vai ser instruída da forma correta como fazer uma proteção para você mesma, né? E também, se for o caso, para seus filhos. Nessa palestra, a gente tocou um pouquinho nessa questão cultural, porque ainda é uma coisa muito difícil. Você convencer uma pessoa que vem lá do interior do Brasil, por exemplo, que teve um relacionamento abusivo, violento, ou mesmo que não tenha tido violência física, pode ter tido agressão verbal, agressão financeira, agressão sexual, emocional, e essa pessoa ainda não consegue, primeiro, reconhecer que isso é realmente abuso, que ela não precisa disso, não precisa ter constância nesse relacionamento abusivo, ela pode buscar uma ajuda. E a segunda coisa é ir realmente até o profissional, né? Começando talvez pela polícia, mas depois fazendo os passos para ela se conhecer melhor, conhecer os traumas que ela trouxe com ela, que fez ela ser talvez um pouco mais vulnerável a esse tipo de abuso. E ela aí vai começando uma nova transformação dentro dessa pessoa, onde ela vai realmente adquirir essa postura de que nós temos que ter a tolerância zero ao abuso, né? Quando a gente fala de, mas o que eu faço, né? Foi uma vez e não voltou a fazer. Não, não é assim. Geralmente, as pessoas que têm um ato desse, um ato impulsivo, uma vez ou duas vezes ou três vezes, ela tende a ir ganhando um pouco mais de confiança, porque você não tá falando nada, não tá dizendo não, tá ficando submisso ou submissa, e aí ele cria um pouco mais de coragem para ir além. E a tendência é piorar cada vez mais. Às vezes nem precisa piorar por anos e anos e anos, piora por alguns dias, algumas semanas, e aí acontece algo muito pior, né? Como foi o caso aqui que a gente já falou, da pessoa que é vítima vir a óbito, né? O feminicídio acontecer e outros crimes graves podem vir a acontecer porque, infelizmente, existe todo uma falta de conhecimento, de educação, de recurso e às vezes a pessoa também não quer falar por alguma razão. Uma outra razão aqui nos Estados Unidos é devido à questão da documentação, se a pessoa está aqui como um imigrante documentado ou se não é um imigrante documentado, a pessoa às vezes fica com medo por causa desse status imigratório aqui, achando que se essa pessoa for buscar uma polícia ou for buscar uma ajuda, essa pessoa vai ser deportada. Não existe isso. Você, como imigrante, tem o mesmo direito que qualquer outro cidadão. Vivendo aqui, você tem direito à proteção, você tem direito a fazer qualquer acusação, ser ouvido e seguir aquele processo. A única diferença é que, de vez em quando, acontece que a pessoa vai ter que comparecer a uma corte e, infelizmente, às vezes, não sempre, mas raramente acontece que
o oficial de imigração pode abordar essa pessoa na saída da corte. Mas isso são casos raríssimos, não vou dizer que não acontece, às vezes acontece. Mas em geral, mais de 90% dos casos, a imigração não tem o direito de ir atrás de você num processo desse tipo ou em qualquer outro processo civil, porque você não tá relacionado, uma coisa está totalmente diferente de outra. Porém, aqui tem um outro agravante, que é se a vítima chamar a polícia e for considerado, né, com evidências, etc., um crime, vamos colocar assim, um crime da violência doméstica, e imediatamente essa pessoa for detida e ela for ouvida e passar pelo processo, realmente pode acontecer que essa pessoa vai ser deportada. Às vezes isso acontece. Porém, o correto de todas as vítimas é sempre buscar a ajuda. Especialmente aqui, a gente pode chamar a polícia imediatamente, sendo casos graves ou casos mais a menos. Qualquer caso, em qualquer nível, a gente precisa buscar ajuda. E aqui a polícia chega muito rápido quando a gente chama a polícia. Aqui, em 30 segundos, a sua casa está rodeada de policiais e você sabe que seria, assim, difícil, muito difícil, acontecer alguma coisa caso você realmente buscar uma ajuda. Às vezes até não é nem você que vai telefonar para a polícia, é um vizinho, porque as pessoas, né, se preocupam, telefonam, falam, olha, tá acontecendo uma coisa aqui na casa do meu vizinho, e rapidamente a polícia fica. Então não precisa ficar, a polícia chega, então não precisa ficar com medo, não precisa pensar que você vai estar fazendo mal para aquele parceiro ou parceira, porque possivelmente essa pessoa pode ser deportada se não tiver status aqui, ou pode ficar um tempo na cadeia, ou o que quer que seja. Não importa. Nós todos temos que seguir certas regras da sociedade, e uma delas é isso. Se nós não fazemos o que as leis mandam fazer, não respeitamos essas leis, a gente tem que sofrer a consequência. Então, seja qual for a consequência apropriada para aquele ato, nós não precisamos ter medo ou ficar com dó que aquela pessoa vai passar por isso, porque é o que ela precisa passar para ela entender que aquilo ali realmente não é permitido e que a sociedade não precisa ter tolerância com aquilo, né? Então, vamos falar um pouquinho como que a gente descobre se está acontecendo uma violência doméstica ou se está acontecendo um abuso. Aquela pessoa que sempre chega nervosa em casa, que grita com você, que te põe para baixo, que abaixa, né, grita nomes pejorativos o tempo inteiro, chama você de nomes feios, nomes horrorosos, que não convêm, que não se aplicam a você de forma nenhuma, né? São apenas xingamentos. Aquela pessoa que às vezes controla toda a questão financeira da casa e não deixa você ter a sua própria autonomia, várias coisas. Aquela pessoa que, por exemplo, se intoxica, né? Muitas vezes bebe, se intoxica e aí quer controlar vários aspectos da sua vida, emocionalmente te deixa com medo, te ameaça, coloca você em situações difíceis, até sexualmente também, obrigando você a fazer coisas que você não quer. Tem uma série de coisas. O que é importante é você começar a olhar para o seu relacionamento com mais honestidade, com verdade. Eu estou num relacionamento onde existe amor, colaboração, onde eu tenho uma voz ativa, onde eu posso dar minha opinião, ou é sempre aquela pessoa acima de mim me colocando para baixo e exigindo e fazendo demandas e tendo
fazendo ameaças e eu estou na posição de ficar sempre sem voz ou submissa ou esperando que vá acontecer alguma tragédia. Se você está num relacionamento assim, esse relacionamento é um relacionamento abusivo. Se você tem dúvida, a melhor coisa que você pode fazer é buscar uma ajuda de um profissional da área de saúde, né? Seja da saúde mental ou até mesmo fala com seu médico, discute com algumas pessoas que têm um pouco de conhecimento, com alguns líderes que trabalham nessa área. Se desabafe, fale o que está acontecendo, que se você não conseguir identificar esses sinais do abuso, essa pessoa pode te ajudar a identificar. E identificando isso, você deve primeiro entender se isso é uma coisa que realmente não tem como melhorar ou trabalhar na relação e você tem que chamar uma ajuda da polícia ou alguma coisa assim. Não é uma coisa assim que, eu vou dar mais uma chance ou eu vou esperar, ou como alguns líderes religiosos dizem, né, infelizmente, que aquilo ali é uma missão, uma tarefa ou é uma responsabilidade que você tem com o seu casamento, etc. Não tem nada disso. A gente sabe que o casamento é uma entidade que é considerada divina, sagrada. Eu sou terapeuta familiar. A primeira coisa que eu quero é salvar as relações, salvar os casamentos, os relacionamentos, que a casa esteja em harmonia, que os filhos sejam bem tratados, com amor, etc. Porém, tem situações que não tem como a gente ajudar essas pessoas que não querem fazer uma terapia, não querem uma ajuda, não querem se conscientizar e continuam cometendo abusos. Então, quando é uma situação assim que você não tem como fazer nada, ali já tá, né, já foi mostrado várias vezes que essa pessoa não se importa de se melhorar, de buscar ajuda, é melhor que você busque a ajuda para sair da relação, para dizer não e sair da relação. Se for um caso, e isso também é uma coisa que você talvez precise de ajuda para identificar, em que a pessoa esteja disposta a se reabilitar, a melhorar, a buscar uma terapia. Existem sim agências, locais, terapias que podem ajudar também aqueles que cometem os atos abusivos, né? Ninguém é monstro e ninguém é, tipo assim, condenado a ficar só sendo aquela pessoa violenta ou agressiva. As pessoas que querem uma transformação e uma mudança, que realmente fazem um esforço muito grande para mudar a situação delas, elas mudam, elas conseguem mudar, né? Uma fração, é uma percentagem muito pequena, mas é possível. Para isso tem que ser com a ajuda profissional. É difícil, muito difícil, quase impossível fazer isso sem conhecer um pouquinho a si mesmo. De onde vem isso, né? De onde que saiu tudo isso, essa agressividade, essa impulsividade, essa minha tendência? Então, por exemplo, uma grande parte dessas pessoas que cometem abusos são pessoas que na infância também sofreram abusos. Aquilo que ela absorve, que ela aprende, que ela observa a vida inteira, fica sendo a norma, né? Ela normaliza, ok, se meu pai e minha mãe agiam dessa forma, e era assim dentro da minha casa, no meu vizinho, no outro, na escola, então todo lugar é assim, é isso que é o normal. E isso acontece muito, especialmente em alguns lugares assim mais distantes, mais interioranos, às vezes não tem um departamento de polícia bom, ou realmente as pessoas fazem vista grossa. Porém, aqui já é um pouco diferente, né? A gente agradece muito, sou muito grata por estar morando num estado e num país onde as leis funcionam, onde realmente existe uma proteção para esse tipo de abuso e alguns casos para crimes violentos, crimes da violência doméstica. Então, nós não precisamos ter medo de ir buscar um caminho que é melhor para todo mundo, para os filhos, para nós mesmos, né?
às vezes esse caminho também vai ser o melhor caminho para a pessoa que comete o abuso, porque ela pode, se ela quiser, ter uma chance de se reabilitar. Talvez não para aquele relacionamento, mas para um próximo. A gente tem também que pensar um pouquinho assim, por que às vezes é difícil para a pessoa se abrir e falar sobre isso? Algumas pessoas, principalmente as mulheres, são mais susceptíveis às vezes, não só porque é um sexo mais fraco, nada disso, é porque em muitos casos elas também viram as mães ficarem em casa tomando conta da criança e não ter uma independência financeira. Então elas dependiam de alguém, muitas vezes do esposo, do marido, para poder pagar as coisas em casa, e elas não se sentiam capazes de sair daquela situação e criar uma vida independente por questões financeiras também. A gente já falou isso. Então, aqui não, aqui a gente tem muita ajuda. Tem instituições que ajudam as mulheres, por exemplo, a buscar abrigos para pessoas que são vítimas, para que elas morem ou temporariamente ou até que elas consigam se habilitar, para ter uma habilidade para realmente ir buscar um trabalho inicial. Se elas já trabalham, elas vão ficar talvez temporariamente ali até conseguir se recuperar dessa perda e começar uma vida nova, com um novo apartamento, buscar recursos para ela ficar bem, para ela conseguir sobreviver sem estar na dependência dessa pessoa. A gente está aqui então pedindo, né, que todos nós, fala assim, isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem a ver com você, mesmo que você tenha vindo de uma educação ótima, com pais carinhosos e teve parceiros e parceiras maravilhosas. Não importa, isso é para todo mundo. Às vezes é um vizinho, às vezes é um amigo, às vezes é um filho, às vezes é uma pessoa que está próximo de nós e que está precisando de ajuda e que está em silêncio e que não vê a condição de ter essa voz. Ela não consegue partir dela esse esforço de ir fazer alguma coisa. Então, nós todos temos responsabilidades, né? Especialmente quando se trata de crianças. Todo mundo já sabe, as crianças são protegidas. Tem profissionais que trabalham com crianças que são obrigados por lei a fazer uma ocorrência caso eles suspeitem de algum tipo de abuso. Eu sou uma dessas pessoas, né? Os profissionais da área de saúde mental, sempre que uma criança revela alguma coisa que está acontecendo em casa que é abusivo ou uma suspeita de abuso, a gente tem que fazer a gente tem que reportar isso para o Departamento de Crianças e Famílias para que haja uma investigação e possa entender o que realmente está acontecendo, o que essa família precisa. Às vezes a família precisa de terapia, às vezes precisa do afastamento dessa criança da pessoa que está abusando. Então tem uma série de coisas e para isso existe sim as proteções. A gente pode contar com elas porque elas realmente funcionam. Então não precisa ter medo, pensar assim, mas eu não vou conseguir. Vai conseguir, porque tem muita ajuda. Aqui tem muita ajuda. Não vamos dizer assim geral no Brasil, mas no Brasil também já está começando a ter um pouco mais de ajuda, ter um pouco mais de recurso. Busque na sua cidade, no local onde você mora, onde é o lugar mais próximo que você pode ir. Quando você tiver uma situação dessa, liga para a polícia, faça a ocorrência, mesmo que você pense assim, não vai dar em nada, ninguém fez nada, nunca vai fazer nada, faça. Porque é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai começando a fazer, aí vai começando a aumentar os números, aí de repente isso alerta os líderes daquela região, daquela cidade. Poxa, a gente teve tantos
tantas ocorrências, tantas coisas que foram declaradas que aconteceram e poucas dessas ocorrências, dessas declarações, teve uma resposta positiva. Algumas não foram para lugar nenhum e a gente continuou com essas pessoas cometendo abusos e essas vítimas sendo vitimizadas. Então, não tenha medo, que mesmo que não aconteça nada aqui e agora, vai aumentando as chances daquela comunidade, daquela sociedade e criando uma intolerância ao abuso, ao ponto de chegar realmente nesse ponto que a gente quer que chegue, né? Que é onde a gente aqui em Massachusetts está. É tolerância zero. Aí você fala assim, mas é uma vez ou outra. Ah, não sei quem chega bêbado, aí briga com todo mundo, quebra as coisas. Mas não é sempre assim. É uma pessoa boa, trabalhadora, não tem problema. Essa história de querer proteger o abusador, essa também é mais uma história que a vítima gosta de contar, né? Ela se defende, ela se esconde naquilo ali, mas não pode e não deve ter tolerância. Tem que ser, você tem que se expressar, você tem que buscar uma ajuda. E até em alguns casos, como eu já falei, até fazendo isso vai ser uma ajuda de verdade para aquela pessoa que comete o abuso também. Às vezes a pessoa vai presa, fica uns dias lá e ela passa a raciocinar, poxa, mas eu não quero uma vida assim, eu quero transformar, eu quero mudar e pode ser que essa pessoa resolva se reabilitar, como a gente já falou aqui. Então, aqui eu deixo para vocês todos um pedido, né, para a gente se unir, tanto as pessoas comuns, as pessoas da área de saúde, os líderes religiosos, todos nós. Se cada um de nós fizer um pouquinho, vai crescer muito a proteção contra a violência doméstica. Possivelmente no futuro, quem sabe, a gente consiga eliminar, né? Essa é a ideia, é a gente, em algum momento no mundo, nessa vida, nessas loucuras que a gente vive no dia de hoje, é a gente mandar luz, até que isso seja eliminado, que não exista mais. Pode ser idealístico, é claro que é, mas a gente sonha com isso, a gente espera por isso, a gente tem essa vontade de que as coisas fiquem melhor, que o mundo seja um mundo melhor, com mais paz, com mais amor, com mais tranquilidade. A gente já tem tantos problemas, tanto estresse, tanta coisa do dia a dia, da rotina, e ainda ter que chegar em casa, que supostamente é o seu lugar sagrado, seguro, para você descansar, para você ver as pessoas que você ama e você sofrer abuso, realmente não tem nem nada que você possa tirar de bom dessa experiência. Então, é um pedido também para que a gente se una, né? Vamos dar um pouquinho do que a gente já sabe, conhecer um pouquinho mais, se informar, procurar saber que agências que estão ajudando as pessoas. E quando a gente vê alguém falando qualquer coisa e a gente pensar, poxa, essa pessoa está sofrendo, vamos incentivar essa pessoa a buscar uma ajuda, buscar os recursos disponíveis, vamos ajudar, até mesmo se for o caso, em algumas situações, vamos pegar na mão dessa pessoa e ir com ela, ajudar ela, talvez ela se sinta insegura e fazer sozinha, vamos juntos. E então eu deixo aqui, né, esse vídeo, e vocês já sabem, tem várias organizações aqui em Massachusetts, por exemplo, que estão ajudando muito nessa questão da violência doméstica, para criar mais psicoeducação, mais informação, mais prevenção, e nos casos que já aconteceram, a gente possa tirar essas vítimas dessa situação de risco, protegendo a vida delas e a vida dos filhos, e quem sabe até mais para frente a gente ensinar essas pessoas a
criarem relacionamentos saudáveis, como a gente está falando aqui, né? A transformar mesmo a vida delas. Obrigada, gente. Boa noite.